Bem, será que nós, como pessoas, temos direito de chamar um político de ladrão? Será que entre os nossos direitos está o direito de chamar qualquer político, segundo a nossa vontade, de ladrão? Será que nós podemos emitir esse juízo a respeito ou adjetivar um político dessa forma? Claro, a gente precisa entender o que é político, quem são os políticos. Todos os políticos podem ser chamados de ladrão? Eu estou perguntando isso porque já gostaria que você deixasse a sua opinião. Flaviano, eu acho que sim, a gente pode chamar político de ladrão. Não, Flaviano, eu acho que não. Deixa a sua opinião, se você quiser fundamentar, eu vou ler a sua opinião e vou responder o seu comentário. Por que esse tema é interessante? Teve esse trecho de uma sessão do Supremo Tribunal Federal que viralizou entre o ministro André Mendonça, o ministro Flávio Dino e o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente. E, claro, isso envolve a liberdade de expressão. E aí você bem sabe que o tema da liberdade de expressão é muito caro para mim, é muito importante, porque eu estudei por 2 anos a liberdade de expressão em Dialog, que foi, inclusive, o assunto da minha dissertação de mestrado. Então, é um tema muito importante para mim, eu gosto muito de falar, e eu vejo que, desde a modernidade, a liberdade de expressão tem sido uma ferramenta de transformação política e um instrumento muito importante para a democracia. E aí eu vejo a importância da liberdade de expressão para a democracia. Mas é evidente, assim como qualquer outro direito, inclusive o mais importante que é a vida, a própria liberdade de expressão tem que ter limitação. A paz e a harmonia social somente são alcançadas a partir da limitação de direitos através da lei. Vamos ver esse trecho em que o ministro André Mendonça sugere isso. Só não poder chamar um político de ladrão também, como se de fato fosse, então, possível e legítimo chamar um político de ladrão. Veja só o que ele disse, e aí depois a gente vai para a Constituição, Código Civil e Código Penal que trata sobre esse assunto. Deixa eu lá. Eu acho que o divisor aí, na minha visão, é a imputação ou a sugestão de um crime, que eu acho que faz diferença. Pois não, ministro André? Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Porque essa tese da moral flexível inventaram não existe é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for um médico... Se o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... O advogado... Bom, aqui é interessante, né? E aí o ministro diz, olha, chamar um ministro de ladrão, chamar um político de ladrão, e aí o ministro sugere, chamar o ministro do Supremo Tribunal Federal de ladrão. Pois bem, não há que nós deixarmos de levar em consideração que essas pessoas públicas, e aí não só políticos, as pessoas que fazem uso da sua imagem, muitas vezes com finalidade financeira, têm seus direitos da personalidade, de certa forma, relativizados. Esses direitos da personalidade são um grupo de direitos que estão inerentes à condição humana da pessoa. Às vezes, na ótica do direito civil, se chama de direitos da personalidade. Na ótica do direito constitucional, se chama de direitos fundamentais. Na ótica dos direitos internacionais, chama-se de direitos humanos. Esses direitos, e a gente vamos nos referir a eles aqui como direitos da personalidade, são direitos inerentes à condição de pessoa natural, e esses direitos, claro, não são renunciáveis, ou pelo menos não são renunciáveis absolutamente. É claro, existe uma relativização desses direitos. O que acontece? Se uma pessoa pública tem relativizado os seus direitos da personalidade, isso não significa que essa pessoa renunciou absolutamente àqueles direitos. Não significa que ela não seja mais titular daqueles direitos. Então, é claro, uma pessoa pública, por exemplo, pode ser filmada numa praia e ter estampada a sua filmagem ou uma foto, como, por exemplo, os paparazzis fazem em face desses autores, dos artistas, né? Os paparazzi tiram uma foto de um artista e publica lá sem prévia autorização dele. Isso evidencia uma certa relativização que existe em face de um direito da personalidade, que seria o direito à imagem. Quando se fala de chamar uma pessoa de ladrão, ofender diretamente aquela pessoa, atribuindo essa adjetivação de ladrão,
claro, você está ofendendo a honra daquela pessoa, ou a honra subjetiva ou a honra objetiva. Mas normalmente chamar de ladrão constitui uma injúria, e uma injúria é uma ofensa à honra subjetiva, aquilo que a pessoa pensa a respeito dela mesma. Então você passa a análise, bom, uma pessoa pode ou não chamar um político de ladrão? Porque se você acha que ela pode, então não pode haver nenhum tipo de represália contra essa pessoa por ter chamado o político de ladrão. Se a pessoa pode chamar o político de ladrão, ela não pode ser punida, nem criminalmente, nem civilmente, nem administrativamente. E o contrário, se ela não pode, aí essa pessoa vai ser punida. Claro, ela pode não ser punida com o mesmo rigor com o qual ela seria punida se ela tivesse ofendido uma pessoa que não seja uma pessoa pública, né? Uma pessoa exposta, mas ela vai ser punida sim. Porque essa é a grande questão. Dizer que pode, aquilo que eu posso fazer, eu não posso ser reprimido por aquilo que eu posso fazer. Não posso sofrer nenhum tipo de repreensão por exercer um comportamento que é legítimo, que é permitido. Então, se eu posso chamar o político de ladrão, claro, eu não posso ser reprimido por isso. E na fala do ministro André Mendonça aqui, sugere justamente isso, que para ele pode. Porque se a pessoa não poder chamar o político de ladrão, ou seja, se pode chamar o político de ladrão, então todo mundo pode. E se todo mundo pode, é porque o político não tem os direitos da personalidade, ou pelo menos não tem essa figura parcelar, que seria a honra. O político não tem direito à honra. Você concorda com isso? Eu, particularmente, não concordo. A gente, claro, vê que a classe política ela é muito queimada, né? Muito queimada, isso com toda certeza. Mas, assim, dizer que se pode chamar político de ladrão, então significa estabelecer que não existe político nenhum honesto. Mas a maioria das pessoas que acompanham o canal aqui acreditam que existem alguns políticos honestos. E eu acredito em alguns, eu já vi alguns, eu lembro de um professor aqui no meu estado que foi deputado. Estadual foi por um mandato, só depois nem se candidatou mais, e todo mundo dizia que ele era muito honesto, por isso que ele não quis se candidatar mais. Lembro que foi o professor, eu acho que na época eu nem votava, mas eu ouvi falar porque ele tinha sido meu professor, e era uma pessoa muito conhecida lá no meu município. Então, pô, deve ter políticos realmente honestos, íntegros ali, pessoas que não se que abrem mão, né, não abrem mão do seu orgulho, da sua dignidade por conta de outros interesses. Porque, claro, a honestidade ela nem sempre vai se evidenciar apenas na corrupção financeira, mas existem atos de corrupção que, por mais que não visem diretamente dinheiro, visa ali a, de certa forma, descumprir a legislação, praticar atos que sejam improbos, por exemplo, contrários à lei de improbidade, né? Tem práticas que, por mais que não visem diretamente o bolso daquele agente político, mas visa alguma vantagem para ele, a vantagem que às vezes que se repercute em voto na próxima eleição, né? O cara, não, para que a consciência dele se mantenha ilibada, ele diz, não, eu não quero dinheiro, eu quero que na próxima eleição você vote em mim. Então isso é possível e eu acredito que isso é a maior parte daquilo que acontece, né? Pessoas, para que ela se sinta, pelo menos inconscientemente, ela pense que ela não está praticando nenhum ato de corrupção, ela diz, ó, dinheiro eu não quero, mas eu quero o seu voto, eu quero a sua devoção nas próximas eleições. Algo assim, mas deixa a sua opinião, E eu disse que ia mostrar, a gente tem um dispositivo aqui na Constituição, né, o inciso 10 do artigo 5º, que diz, olha, são invioláveis a vida privada, a vida, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas, né? Então aqui não tem uma exceção, exceto em se tratando de políticos, exceto em se tratando de pessoas públicas. A mesma coisa que o artigo 11 do Código Civil, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. E a gente tem o Código Penal que criminaliza. Então, ó, criminaliza a calúnia, você imputar falsamente fato definido como um crime, difamar ou injuriar, que é ofender aquilo que a pessoa pensa a respeito dela mesma. Quando você chama de ladrão o político, ou você chama qualquer pessoa de ladrão, você está ofendendo a sua honra subjetiva, ofendendo o seu decoro e a sua dignidade. Tá? Deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, se possível, compartilhe, e a gente se vê até o próximo vídeo. Valeu, forte abraço.